Parece óbvio agora que, caso não haja aplicação de forças, o impulso será nulo. Então, notem que, se a força, que é massa vezes aceleração, essa força é uma força resultante, tá? Então, é a soma de todas as forças que atuam naquele corpo. Se essa força for igual a zero, o que acontece é que o impulso, uma vez que ele é força vezes ΔT, você coloca zero aqui, vai dar que o nosso impulso é igual a zero. Agora, como o impulso está relacionado com a variação da quantidade de movimento, significa que a variação da quantidade de movimento é zero. Ou seja, a quantidade de movimento final menos a inicial igual a zero. Então, a quantidade de movimento final é exatamente igual à quantidade de movimento inicial. Certo? Claro que, no caso de um único objeto no nosso sistema, ele permanece com o estado de movimento alterado. Ou seja, se ele está em movimento, ele continua no mesmo movimento que ele está. Se ele está parado, ele continua parado. No caso de haver mais objetos para o nosso sistema, a gente tem que olhar individualmente cada um deles. Então vamos para os exemplos. Bom, dois corpos de massa m1 e m2 se movem com velocidades iniciais de sentido oposto v1 e v2. Vamos fazer aqui. A gente tem massa m1, um determinado corpo. Vamos fazer o chãozinho aqui. Então, ele está se movendo com uma velocidade v1, digamos, para cá. E outro corpo, um corpo m2, ele está se movendo com uma velocidade v2, sentido oposto. Tá? Então, isso daqui é antes da colisão. Após a colisão, os objetos se movem no mesmo sentido com v1 e v2, respectivamente. Então, vamos fazer depois aqui da colisão. Depois da colisão, esse objeto se move, digamos, para cá, e esse objeto se move no mesmo sentido. Notem que eu escolhi o sentido arbitrariamente aqui, tá? Poderia ser ao contrário. Então, aqui é depois. Muito bem. Então, o que acontece? A gente já verificou que, como não há uma força externa agindo ao corpo, a gente sabe que a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final. Agora, a quantidade de movimento inicial é a massa m1 vezes velocidade v1, junto com a quantidade de movimento devido à carga 2, devido à massa 2, que é m2 v2. Só que, pelo fato de o sentido v2 ser oposto ao sentido de v1, a gente vai colocar o sinal de menos aqui. Igual à quantidade final, né? A quantidade de movimento final, que é menos m1 v1. Notem que o sentido do movimento de v1 é para a esquerda, portanto menos, e o sentido de v2 também é para a esquerda, então também é menos m2 v2. Certo? Se a gente soubesse os valores, aí a gente poderia colocar eles aqui e resolver isso matematicamente. Exemplo 2. Um corpo de massa m se desloca com velocidade v até colidir com um objeto de massa m inicialmente parado. Após a colisão, os dois objetos se movem com a mesma velocidade v. Então, vamos lá. A gente tem aqui um objeto de massa m se movendo com uma velocidade v. Tá?
até colidir com um objeto parado mzinho. Então, velocidade igual a zero. Isso daqui é antes da colisão. Depois da colisão, o que acontece é que os dois se movem com a mesma velocidade. Ou, em outras palavras, eles ficam grudados, né? Então, massa mzão, massa mzinho, os dois se movendo com uma velocidade v, nesse sentido. Então, isso é o que acontece depois da colisão. Bom, novamente, como não há uma força externa agindo sobre o corpo, a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final. A quantidade de movimento inicial é mv, devido ao primeiro corpo, e o segundo é m vezes zero, porque a velocidade é zero, né? Então, isso tudo aqui é zero. Igual à quantidade de movimento final. A quantidade de movimento final, agora, o corpo é uma coisa só, né? Portanto, a massa fica mzão mais mzinho, vezes a minha velocidade v de mudança. Então, resumindo aqui, mzão vzinho é igual a mzão mais mzinho vezes a minha velocidade. Tá? Se eu tivesse números aqui, eu poderia calcular exatamente os valores aqui nessa situação.